Olá, bem-vindo aos 7 Minutos. Histórias trazem diversos personagens e nós logo pensamos que o personagem principal de uma história é aquele que toma as maiores ações ou que sofre as maiores injustiças ou, enfim, aquele que está no meio de todo o enredo. E na verdade, em algumas histórias, se não na maioria, o personagem principal, o ponto principal, não está tão aparente assim. Isso acontece na história de João Batista, por exemplo. João Batista foi preso por Herodes no final da sua vida. João Batista estava na prisão por pregar a verdade ao Herodes. Herodes seria uma espécie de governador para assuntos judaicos da região da Palestina. E o que Herodes tinha contra João Batista? Apesar de respeitá-lo muito e ver que havia verdade em suas pregações, João Batista havia pegado num calo, numa ferida de Herodes. João Batista dizia a Herodes que era ilegal, que era contra a lei de Moisés, contra a lei dos judeus, Herodes ter um relacionamento amoroso com Herodias. Por quê? Porque Herodias era cunhada de Herodes, era esposa do irmão de Herodes, o Filipe. Um dia, então, Herodes está ali celebrando o seu aniversário e a filha de Herodias o encanta com a sua dança. Herodes promete a ela qualquer coisa. O que a filha de Herodias faz? Influenciada pela mãe, pede a cabeça de João Batista num prato. Herodes atende o pedido com medo, com vergonha de negar o pedido e de quebrar o juramento que ele havia feito diante de todos os convidados. Então João Batista é decapitado e a sua cabeça é entregue num prato para a filha de Herodias. Temos aí diversos personagens. Quem é o protagonista? João Batista? Talvez. Herodes? Ele é um cara mau, né? Herodias? Pivô? Não sei. A filha de Herodias? Ela que faz o pedido? Enfim, na verdade, o ponto principal de toda essa história que nós temos na Bíblia é Jesus. Por quê? Porque lá no início do texto bíblico de Mateus 14, Herodes conclui que Jesus Cristo era João Batista ressuscitado. Ele ainda não havia ouvido falar de Jesus. E quando ouve os assuntos chegando a ele, os milagres que Jesus fazia, ele conclui no coração dele, e ele expressa isso aos seus funcionários, esse homem é João Batista que ressuscitou. Por isso ele tem poder de fazer milagres. Vejam que Herodes sente no primeiro momento um aspecto de condenação. João Batista ressuscitando para ele seria como se um fantasma viesse visitá-lo e assombrá-lo. Por quê? Porque ele sabia que ele havia condenado um homem inocente à morte por capricho de uma festa. Ele sabia disso e a vinda de Jesus ou de alguém muito poderoso para ele soava como algo ruim e condenatório. E na verdade era, porque ele tinha os seus pecados também. Nós também, quando somos confrontados com a ação de Jesus na vida do mundo e na nossa própria vida, temos um sentimento parecido com Herodes. Nós nos julgamos protagonistas únicos da nossa história e da nossa vida. No entanto, mal sabemos nós que o eixo central de tudo que fazemos é o próprio Deus. No momento em que percebemos que estamos em rebelião com esse Deus, nós sentimos uma certa assombração. A teologia até chama isso de Deus abscôndidos, ou Deus que está escondido, o Deus oculto, aquele Deus, digamos assim, um sentimento que nós temos de medo da condenação desse todo-poderoso Deus. Afinal, Jesus Cristo, com seus milagres, mostrava que ele era, sim, verdadeiro Deus. Ele era o Logos, o Verbo encarnado, Filho de Deus, o Filho de Deus Pai encarnado. Mas não é só assim que termina toda essa história. Jesus não vem apenas para condenar ou para assombrar Herodes. Jesus vem também para trazer salvação a ele e a todos nós. E como Jesus faz isso? Ele revela o seu amor e a graça de Deus. Então, ao mesmo tempo que diante de Cristo a nossa história, se nós nos assustamos com a sua presença condenatória, porque nós sabemos que nossas mãos estão manchadas de sangue e de pecado, esse mesmo Cristo, ao mesmo tempo, é aquele que revela a sua graça. Então, diante de Deus, temos um temor desse Deus oculto, que não sabemos bem o que é,
porque nossas mãos estão cheias de pecado, nossa vida está contaminada. Mas Jesus também revela esse Deus maravilhoso, é o Deus revelado pela graça de Deus mesmo nas Escrituras. Essa história toda está na Bíblia, por isso posso contá-la a você. Convido você então a olhar a sua vida. Talvez você se sinta meio como Herodes, ou Herodias, ou a filha de Herodias, ou até como João Batista. Na verdade, isso não importa muito. O que importa é que o Mestre está aí. Com seu poder ele vem. E com seu poder ele opera milagres. Inclusive o milagre de alcançar a sua vida agora, com a palavra de perdão, vida eterna e salvação. Você crê nisso? Quer falar mais sobre isso? Envie sua mensagem para mim no WhatsApp da Pastoral da Ubra. Código de área 51, número 34779282. Adoraria receber o seu pedido de oração ou até conversar com você sobre esse tema tão importante na nossa vida. Cristo é o centro da sua vida. Amém.